Conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a população em situação de rua cresceu 140% desde 2012, chegando a quase 222 mil brasileiros em março deste ano. Número que tende a aumentar com a crise econômica acentuada pela pandemia da Covid-19. Os indivíduos que vivem nas ruas não têm um perfil único. Recentemente, a Universidade Fevale lançou a cartilha População Adulta em Situação de Rua, Novo Hamburgo RS, Vivências, Demandas e Possibilidades de Intervenção. Para falarmos sobre o tema, o Espaço Livre de hoje recebe a coordenadora da pesquisa, pós-doutora em Psicologia Social e Institucional, professora Carmen Giongo, o acadêmico de Psicologia Eduardo Passini e a psicóloga pós-graduando em Psicanálise e Prática Clínica Scarlett Nardes. Oi, bem-vindos ao nosso programa. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Como é que surgiu, né? A universidade já tinha um programa de extensão que era o da Rua Paranoia desde 2017. Foi daí que surgiu a necessidade de fazer o recenseamento dessa população? Exatamente. Nós, em 2017 mesmo, né, iniciamos um processo de diagnóstico junto ao Centro POP de Novo Hamburgo. E nesse diagnóstico, a equipe do serviço sempre sinalizou a necessidade de uma contagem mesmo das pessoas em situação de rua, né? Porque eventualmente tinham-se debates, né, discussões sobre as políticas públicas, e sempre era essa a pergunta, né? Quantas pessoas em situação de rua tem em Novo Hamburgo? Então, na época, em 2017, a gente criou um projeto de extensão, né, o da Rua Paranoia, que existe até hoje, em parceria com o Centro POP. E a longo prazo, nós organizamos, então, esse recenseamento das pessoas em situação de rua, né? O projeto foi realizado com apoio, né, financeiro da FAPERGS, Fundação de Amparo à Pesquisa, aqui do Rio Grande do Sul, com o CNPq e com o apoio da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, mais diretamente o Centro POP, que trabalhou com a gente na capacitação das equipes, na construção do questionário que a gente usou, na coleta de dados também. Então, a pesquisa, de fato, né, ela foi aprovada em 2018, e ao longo de 2019 inteiro, praticamente, a nossa equipe trabalhou, então, nas entrevistando, né, conversando, fazendo esse registro, esse cadastro das pessoas em situação de rua em Novo Hamburgo. Vou pedir para vocês falarem um pouquinho, né, sobre os dados que vocês encontraram na pesquisa. Se pensa muito que a população de rua tem um único perfil, mas a gente sabe que são pessoas de diversas idades, de gêneros diferentes, né? Quais os principais indicadores que vocês conseguiram perceber com a pesquisa? Bom, a gente contabilizou 215 pessoas em situação de rua, sendo 170 que aceitaram, então, participar da entrevista, que a gente aplicou, então, um questionário. 86,5% são homens, 13,5% são mulheres, com uma idade média de 39 anos. 60,6% já deixaram de estar em situação de rua e retornaram. 60,6% não concluíram o ensino fundamental e 98,2% não possuem vínculo de trabalho formal, né? Então, podendo pensar um pouquinho de forma mais ampla, assim. 50% eram brancos, 45,3% negros e pardos e 6,5% de outras, então, raças, né? Que era como eles se identificavam, né? Quanto à questão dos motivos que levaram a viver na rua, 70,6% comunicaram problemas familiares, 45,3% álcool e drogas, 19,4% o desemprego, né? E as principais dificuldades que eles encontravam está muito relacionada à falta de alimentação, que é obtida através da entrevista com 71,6%,
No que condiz as doenças mencionadas, depressão foi 28,8%, dores crônicas 18,9% e HIV 13,5%. Quanto ao uso de drogas, 81,7% fazem uso e 18,3% não usam. Esses foram os principais dados que a gente levantou, assim, e depois a gente pode falar no decorrer da entrevista, detalhando um pouquinho mais eles. A gente percebeu, né, conforme os dados do IPEA, que houve um aumento muito grande de 2012 para cá, mas especialmente nos últimos 5 anos, aumentou mais de 60% a população de rua. Vocês percebem esse número? Claro, a coleta de dados de vocês foi ao longo de 2019, né? Mas vocês têm percebido esse aumento na população de rua? Bom, como esse é o primeiro censo, a gente não teve dados anteriores para fazer uma comparação. A gente até sugere que seja refeito daqui a um tempo, 2, 3 anos, mais ou menos, e que seja observado para poder fazer, então, esse levantamento, se havia ou não, então, esse aumento, se há ou não esse aumento, né? O que a gente pode observar, e que a gente observou, foi que muitos serviços da região acabaram fechando, né, de políticas públicas, e as pessoas em situação de rua acabaram migrando, então, para Novo Hamburgo para acessar esses serviços. Então, isso ocorreu, mas a gente não consegue, então, mensurar se houve um aumento ou não, né, relacionado a isso. Eduardo, o que tu percebeste, né, enquanto acadêmico e pesquisador, como é que foi essa experiência e também o teu relacionamento, porque a gente não deixa de criar vínculos, né, com os nossos objetos, digamos assim, de pesquisa. Bom, eu comecei na pesquisa desde o início dela, né, no início de 2019. Eu não participei do processo da consulta institucional, né, que acontece desde 2017 com o projeto da Rua Paranoia. Eu comecei direto na pesquisa e foi um ano de muito aprendizado para mim, pessoal mesmo. Foi um ano muito bom de coleta de dados também, e como tu disse, em relação à criação de vínculos, né, com essa população, não era uma população na qual eu trabalhava anteriormente, foi o primeiro contato que eu tive com ela, e foi muito bom, foi transformador, assim, digamos. Tanto do lado acadêmico, que estuda e participa da pesquisa na universidade, mas principalmente do lado pessoal mesmo, enquanto Eduardo. Scarlett, não sei se tu queres falar um pouquinho sobre a tua experiência. Bom, eu acabei participando do diagnóstico institucional em 2017, antes de ter o projeto de extensão. Então, a gente fez um levantamento, eu fiquei responsável por fazer as entrevistas com a população em situação de rua, para perceber se havia demanda, então, para inserir um projeto de extensão. Aí, partindo desse diagnóstico, então, foi implementado o projeto de extensão, que eu acabei participando um meio ano, mais ou menos, e segui participando depois da pesquisa, que veio a partir do projeto de extensão, né? Então, eu era acadêmica enquanto eu fazia parte desse processo inicial, formei e continuei na pesquisa, né? Então, meu próprio projeto de TCC, enfim, foi com as mulheres em situação de rua, que eu realizei 10 entrevistas em 2017, 18 ali, 2018, e sempre foi muito desafiador e ao mesmo tempo muito gratificante, assim. Então, sempre era algo diferente que acontecia, as histórias sempre muito comoventes, era muitas vezes difícil de escutar e o sentimento muitas vezes de impotência surgia, né, do que fazer para ajudar. Então, eu brinco que eu sempre tive um pezinho na social, porque eu fiz todo o meu estágio em clínica, mas acabei indo para social, assim, e adoro, né, participar do projeto, escutar as histórias
e poder pensar em mudanças, né, para essa população. Então, assim, são muitos preconceitos que foram quebrados, assim, que a gente vai de início e acha que é uma coisa e quando sai de lá, muitas vezes ressignifica também a nossa história, né, de alguma forma, da nossa visão de mundo, de tudo, assim, e o quanto muitas vezes a sociedade não para escutar as histórias deles ou o que eles têm a nos dizer, né? Então eles ficam à margem, né? Eles estão distantes e muitas vezes são pessoas com muita crítica, né? Que são protagonistas em poder pensar em políticas públicas, que eles são o porta-voz, né? Para poder pensar nisso. Por mais que a gente escute eles, é como se a gente fosse, então, uma interlocução do que foi o que eles nos falaram, né? Para poder pensar nessa pesquisa, em tudo que vem se construindo ao longo do projeto também de extensão. Então, é muito gratificante para nós, assim, depois de toda essa caminhada, chegar, vamos dizer, não no final, mas eu digo assim, o começo para poder pensar em melhorias, né? Acho que é isso. Tu falaste em preconceito, essa foi a maior dificuldade apontada por eles, né? O preconceito. Como é que vocês veem o olhar das pessoas em relação à população de rua? Na verdade, essa questão as 3 principais dificuldades, né, apontadas pelas pessoas em situação de rua foram o preconceito, a violência e a fome. Né? A gente se sensibilizou muito com a questão do preconceito, né? Porque o preconceito, tanto a situação do preconceito como da violência afetam diretamente a saúde mental, né? Depois a gente vai ver que o dado do sofrimento psíquico é bem elevado entre as pessoas em situação de rua. E na vida prática da cidade, assim, muitas vezes o preconceito ele está colocado como na impossibilidade de sentar na praça reformada ali do centro de Novo Hamburgo, né, de circular pelos espaços públicos. A gente ouviu muitos relatos assim de, por exemplo, não poder acessar o shopping para ir no banheiro, por exemplo, porque está mal vestido, né, porque tem uma aparência de alguém que vai assaltar. Né, de circular pelos ambientes, né, espaços públicos de circulação mesmo, e principalmente a rua mesmo, a praça, né, os espaços de socialização, como espaços restritos, aqueles que, enfim, né, aí a gente entra em toda uma questão de estereótipos, né, aqueles que são socialmente aceitos, digamos assim, né. E eu acho que é importante a gente reforçar também o dado da violência, que apareceu bastante, né? Nesse indicador da violência, a gente observou tanto violência entre pares, que a gente chama, que é a violência entre as pessoas em situação de rua, mas principalmente a violência institucional. A gente chamou de violência institucional, mas ela perpassa a violência policial, né, e a violência por parte de alguns serviços públicos, né? Mas a violência policial apareceu bastante nos relatos. E aí, em terceiro ponto, a gente tem a fome, né? E é importante pensar por que a fome não apareceu em primeiro lugar, né? Eu acho que aí a gente tem, com certeza, o quanto gera sofrimento, o preconceito, e quanto limita, né, as possibilidades de construção de vida. Mas a gente também pode ter a fome em terceiro lugar, porque nós temos uma atuação muito importante das organizações da sociedade civil em Novo Hamburgo, que são as ONGs, o trabalho feito pelas igrejas. A nossa equipe trabalhou muito com as ONGs, né? Organizações várias, assim. Nós trabalhamos, fizemos as coletas, as entrevistas junto com eles. E né, a gente chegou até a criar essa hipótese, assim, de que se não fosse o trabalho realizado pela sociedade civil, né, porque a gente sabe que a maioria deles se alimentam com doações, provavelmente a gente teria a fome em primeiro lugar, né? Então é preciso reconhecer, assim, o que a gente tem no município e também os pontos fracos, né? Pensando na questão, por exemplo, do preconceito e da violência,
com certeza dar visibilidade para as pessoas em situação de rua, discutir o tema, sensibilizar as pessoas e principalmente capacitar os agentes, né, policiais, os órgãos públicos para o manejo das situações que ocorrem na rua, são ações essenciais para a gente intervir, né, diante desse dado. A gente tem uma fala muito estereotipada de algumas pessoas dizendo que não se deve dar comida para quem está na rua, né? Mas vocês mesmos viram que se não houvesse todo esse trabalho das organizações, o quadro seria muito pior, né? Seria de muito mais sofrimento. Exata, isso é bem importante, sabe? Que até eu fiquei pensando, porque eu já acompanhei em municípios, recentemente até teve uma polêmica, um município de Santa Catarina investiu muita grana numa campanha pública, outdoors e tal, para que as pessoas não doassem alimentos, não doassem dinheiro para as pessoas em situação de rua, né? E aí a gente vê assim que a pesquisa mostrou que a maior parte da alimentação das pessoas em situação de rua é feita por doação. Né? E o trabalho, por exemplo, feito pelas ONGs que a gente acompanhou, ele também sobrevive apenas de doações, né? Então aí a gente tem a importância das iniciativas da sociedade civil. Por outro lado, a gente vê uma precarização do papel do Estado nesse sentido, né? Por exemplo, no oferecimento de restaurante popular, de cozinha pública, comunitária, onde eles pudessem preparar os próprios alimentos, né? Ou no fornecimento de alimentação. Porque a doação, como vocês sabem, e volta e meia a gente vê, houve uma notícia, né? A alimentação por doação, ela também tem uma questão de segurança alimentar, né? Então, várias notícias aí de pessoas em situação de rua intoxicadas e tal, né? Envenenadas. Então, assim, a questão da alimentação é muito séria, assim, e eu diria que exige intervenções muito imediatas, né? Tanto no sentido de acesso a uma alimentação saudável e segura, principalmente, né? A Scarlett falou antes da pesquisa dela em relação às mulheres em situação de rua. O que vocês puderam perceber da diferença de homens e mulheres que estão nas ruas, apesar do número de homens ser bem maior, né? As mulheres têm questões muito específicas também, né? As que estão na rua. Posso falar, Scarlett, tu complementa? Pode sim. Tá. Em relação a essa diferença, né, do dia a dia dos homens e das mulheres que estão em situação de rua, na análise dos dados, a gente conseguiu perceber, principalmente, a maior discrepância de diferença de dados foi em relação às mulheres, quase metade da população em situação de rua feminina, com 47,8%, possuíam companheiros ou companheiras. Já em relação aos homens, apenas 11% possuíam companheiros. Então, isso a gente reforça até na nossa experiência de abordagem e até mesmo com os dados qualitativos que a gente conseguiu nas narrativas, nas histórias dessas pessoas, que isso muitas vezes é uma estratégia de defesa até mesmo dessa mulher, em ter um companheiro por causa da situação que ela está encontrada, que ela se encontra. Isso está diretamente ligado com o que a gente já falou antes, que uma das principais dificuldades encontradas no dia a dia era a violência. Só que isso se agrava mais ainda quando na rua tu é mulher. Então, a violência entre as mulheres apareceu de novo em quase metade, com 47,8%, enquanto com os homens apareceu só 23%. E isso aparece mais ainda quando foi citado os tipos de violência, que o mais citado foi a violência sexual, com 45% das mulheres. Isso está diretamente ligado com o dado da mulher possuir companheiro e até mesmo essa violência que os homens ninguém citou.
A gente pode pensar que a grande maioria, então, busca um parceiro justamente para se sentir mais segura. Então, elas relatam, né? Ou um parceiro ou viver em grupo, né? Não sozinha, para se sentir, então, segura, né? Tem algumas que relatam até ter um cachorro por perto ou vários para poder, então, defendê-las caso venha alguém na noite, né? Acho importante dizer assim que na pesquisa quando eu realizei com as mulheres, elas falavam também de uma delas comentou de trocar a noite pelo dia. Então, de noite ela se mantinha acordada e durante o dia ela dormia num barraquinho para poder se sentir então mais segura. Né? Então, também isso apareceu. E enfim, são dados assim extremamente importantes para a gente poder pensar em políticas públicas para elas em si, né? Para as mulheres, né? Que possa acolhê-las, porque muitas vezes esse abuso, vamos pensar assim, já aconteciam antes de saírem e irem para a situação de rua. Então, quando elas já estavam em casa, aconteciam e acabam, vamos dizer assim, repetindo na rua outras formas de violência. Uhum. Então, é uma repetição, compulsão a repetição, assim, elas repetem as mesmas situações e por vezes elas têm o desejo de sair da situação de rua, mas porque às vezes estão com um parceiro que está há mais de 10 anos na rua, ele não quer sair, então ela acaba se sujeitando a ficar em situação de rua porque o parceiro não quer sair da rua. Né? Me chamou Então a tem essa atenção. situação. Assim. Me chamou a atenção também o número muito alto de mulheres jovens, maior que o número de homens, né? A faixa etária de mulheres na rua, as jovens é maior. Vocês perceberam alguma relação? Pode ter relação com a maternidade ou não? Não foi um dado que vocês conseguiram relacionar? De modo geral, não teve diferença entre homens e mulheres, né? Os motivos para entrada, para inserção, assim, né? Para vivência na rua. Então, de modo geral, o motivo que mais se destacou foram as questões familiares. Então, isso nos leva a pensar que não necessariamente a questão da maternidade, né, pode ser um motivo, mas a gente percebeu muitas situações de violência em casa, né? Então, independente, né, de ser mulher ou homem, mas de situações familiares, de separações, né, de violências, de abuso, de abandono. Então, algumas situações anteriores, né, à ida às ruas que levam a opção por viver na rua. Além disso, é importante destacar a questão do uso de álcool e outras drogas, que aparece também como segundo motivo, né? E a gente percebe que o uso de álcool e outras drogas muitas vezes contribui para a permanência dos grupos, né, em situação de rua. E tem também a questão do desemprego. É claro que analisando esses dados em conjunto e percebendo, por exemplo, que mais de 60% das pessoas em situação de rua não terminaram o ensino fundamental, a gente consegue fazer uma análise mais ampliada, assim, né? Dá para se dizer que não só com relação às mulheres ou homens, mas no grupo, né? Pensando no grupo de modo geral, a situação de rua é como se ela fosse o resultado de uma ineficiência das políticas públicas ao longo da vida dessas pessoas. Uhum. Então, se eu estou dizendo, né, para vocês que a maior parte não concluiu o ensino fundamental, eu estou falando de evasão escolar, por exemplo. O que aconteceu na infância e na adolescência desses jovens que não conseguiram se manter na escola? Porque a gente sabe que a escola é um espaço de proteção. Né? O que aconteceu com essa família que daqui um pouco não acessou as políticas públicas de proteção social básicas, por exemplo, né? E acabaram entrando para a situação de rua e cronificando sua situação, né? Então, o nosso grupo percebe a situação de rua como essa consequência, assim, de uma precarização, né? No acesso às políticas públicas, né? No acesso de modo geral, não só na assistência, mas principalmente na educação, na saúde, na assistência também.
Um dado também que me chamou a atenção foi que acho que 28% apenas, né, dos entrevistados eram nascidos em Novo Hamburgo, mas que a maioria deles tem uma permanência de mais de uma década na cidade. Quais são os atrativos que vocês percebem para as pessoas ficarem, mesmo que em situação de rua aqui em Novo Hamburgo? Na verdade, assim, é até complicado a gente falar num atrativo, né? Sim. Porque, na verdade, os serviços oferecem o básico do básico, se a gente for pensar, né? Eu não diria um atrativo, porque a gente deveria, inclusive, ampliar as vagas de acesso aos serviços existentes, né? Por exemplo, o albergue tem pouquíssimas vagas se comparadas ao número de pessoas em situação de rua. O próprio Centro Pop, né, que vem nos últimos tempos, assim, nos últimos anos, com várias dificuldades de manter o serviço aberto justamente pela falta de verba pública, né, que reflete nos recursos, na equipe de trabalho, né? Então, pensando assim, porque esses são os serviços mais acessados, o Centro Pop, o albergue, as ONGs, né? O CAPES, CAPES AD. Então, eu diria assim, o Novo Hamburgo, né, oferece minimamente assim os serviços necessários. E se a gente for olhar nos municípios ao redor, na região do Vale dos Sinos, Porto Alegre, a gente tem uma precarização ainda maior desses serviços. Como a gente comentou antes, ao longo da pesquisa, nós acompanhamos o fechamento de vários locais que prestavam apoio à população em situação de rua e que foram fechados pela falta de investimento público, né? Então, e esse processo faz com que as pessoas, por exemplo, que frequentavam São Leopoldo, vão frequentar o Centro Pop de Novo Hamburgo, né? Então, eu acho que, assim, Novo Hamburgo tem uma estrutura de atendimento, mas que ainda não é suficiente para atender o número de pessoas em situação de rua que existe, né? Então, a gente precisa, basicamente, reforçar os serviços que existem, ampliar o acesso e ainda criar novas políticas públicas. E talvez a gente pudesse pensar também, né, atrativos para permanecer em casa, né? Então, qual é a falta da rede de apoio que ele não tem para se manter dentro da casa, né? A questão do próprio serviço, de uma renda, e que muitas vezes eles falaram, né? Eu ia para casa, mas eu não conseguia me manter por causa da minha renda, né? E acabava em situação de rua novamente. Então, essa permanência no serviço, isso também dificulta que ele vá constituir, então, a sua família novamente, conseguir se constituir como sujeito também, né, na sociedade, porque ele fica muito em torno também do preconceito mesmo, né? Então, até conseguir uma renda, até conseguir se estabilizar, né? Se manter numa casa, a própria rede de apoio, então, familiar, que muitas vezes não há um vínculo para que se retorne, né, para casa. A gente sabe o quanto é difícil, vamos pensar assim, para a sociedade no geral, já se manter com aluguel, né? Agora essa questão da pandemia, né, o auxílio emergencial, quem é que vive ali com R$600 para pagar aluguel, comida, né, com um monte de coisas? Não consegue. Pessoas assim que estão em situação agora sem serviço, redução de salário, né? Então vamos pensar que seria quase que duplicado esse problema, vamos dizer, com a situação de rua, né? Como a gente comentou antes no início, né? Que haveria um aumento, né? Por que será, né? A gente poder se questionar. A falta de renda faz com que a maior parte, né, fique em situação de rua, né? Então a rede de apoio também, né? Então agora também a gente pode pensar nas pessoas se separando, né, em tudo que vem ocorrendo, a questão de saúde mental principalmente, né? Então, que também aparece na situação de rua, né, a falta do abandono do vínculo, que faz com que as pessoas tenham um alto índice de depressão, de ansiedade. Na verdade, e também nós já fizemos algumas matérias aqui com as pessoas, com pessoas em situação de rua, já fomos diversas vezes no serviço. A questão do preconceito também dificulta
com que a pessoa encontre um emprego, com que tenha uma renda. Então, é um círculo, né? Com certeza, né? Então, acho que a pesquisa ela tem esse papel, né, de poder desmistificar, tirar um pouco essa visão de que a pessoa que está ali na sinaleira pedindo um troco é para usar droga, né? Que a gente escuta muito do senso comum isso, né? Ah, não vou dar dinheiro porque ele vai usar para comprar, né, usar para trocar por crack ou algo assim, né? Ou a própria alimentação, muitas vezes, ah, eu não vou dar nada porque não. Poxa, a pessoa tá com fome mesmo, né? Não é muitas vezes mentira. Eu sempre digo, é melhor tu entregar e a pessoa faça o que deseja fazer com aquilo, tu com a consciência limpa de que conseguir ajudar, pelo menos, né? Do que ficar fantasiando o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro, por exemplo. Porque por muitas vezes eles dizem, né? A gente utiliza para comprar alguma comida para fazer na noite ou algo assim, né? Tanto que essa questão acho bem importante, né? Reforçar essa questão da renda, porque eles próprios sugeriram o que precisava ser feito para combater, né? Para intervir na situação de rua. E a primeira, algo que eles mais citaram foram políticas de renda e trabalho, né? Então eles falaram muito assim, renda, que eles precisam de renda, precisa de trabalho, precisam de novas políticas para atender as pessoas em situação de rua e precisa política de habitação. E daí, assim, né, a gente vai pensar, ai, mas que difícil, né? Na verdade, tem uma série de projetos que acontecem em outros estados, né, em outros países. Por exemplo, uma das questões que a gente sugere na cartilha é prever uma cota, né, para a inclusão das pessoas em situação de rua nos serviços públicos, né, através das empresas que prestam serviços terceirizados para a prefeitura, por exemplo. Né, a gente tem vários locais que usam estruturas de albergue, né, ou estruturas de vivência comum, assim, né, como se fossem repúblicas. Então, instituições que mantêm a liberdade, isso é essencial, que as pessoas em situação de rua tenham a sua liberdade preservada, não sejam internadas num local, né? Então, assim, que a intervenção seja feita com liberdade, com participação das pessoas em situação de rua, né? E que isso seja gradativo, que eles tenham acesso e garantia aos direitos básicos, né? Trabalho, saúde, educação, moradia, e que através disso consigam reorganizar seus projetos de vida, se assim for do seu desejo, né? Mas importante, a questão de renda aparece como uma das primeiras sugestões deles. Acho muito importante a questão de reafirmar do vínculo que tem que ser criado anteriormente a isso, né? Porque a gente pensa assim que tem que se criar a demanda para que eles haja esse desejo de sair da situação de rua, né? E que seja criado um vínculo e uma confiança nos serviços também, para que eles tenham então esse desejo de poder fazer essa mudança na vida também, né? Por que a gente fala não compulsória, né? Não aquela coisa, não tem que sair da rua agora, vou te internar porque tá fazendo uso de drogas, álcool, drogas, enfim. Porque se não tem um desejo de sair da rua, não vai ser eficaz esse retorno para casa, essa adesão a um trabalho, enfim. Né? Então, a importância da humanização dos espaços para que haja, então, esse criar este vínculo e para que ele se implique nessa demanda de sair, então, dessa situação, né? E esse vínculo, muitas vezes, ele é muito fragilizado, justamente por causa do alto índice de violência que ele sofre, com preconceito, no geral, enfim, até eles verem que tu é uma pessoa diferente, que tu não vai, vamos dizer assim, falar palavras pejorativas ou diminuí-los, né? Então, isso tudo também envolve para criar essa demanda, esse vínculo que tem que ser criado, né? Porque, por exemplo, a nós fazermos as entrevistas, por vezes, não era naquele mesmo momento, naquela mesma manhã ou aquela mesma tarde. Às vezes foi difícil o acesso mesmo, de a pessoa estar aberta para compartilhar a história, né? De poder dizer o que tem vontade de mudar na sua vida. Então, se nós, vamos dizer, no geral, já temos uma certa dificuldade de confiar muitas vezes nos outros, por que eles não vão ter em dobro muitas vezes, com as violações que eles sofrem? Né? Isso daí, além disso, no que se refere à construção do vínculo e dos afetos, né? Isso ficou muito presente no nosso processo de fazer a pesquisa,
porque a gente vivia constantemente com essa preocupação para poder fazer uma abordagem humanizada. E como a Scarlett falou, muitas vezes não acontecia no momento que a gente quer, porque é no tempo do outro. E além disso, a gente percebe também nos dados a relação do vínculo com essa população, porque, por exemplo, ao perguntar os serviços mais acessados, a gente também perguntava os motivos. E disparado na frente, o principal motivo que levava as pessoas a acessar determinado serviço era o vínculo que essas pessoas tinham com os profissionais daquele serviço. Então, isso serve como inspiração para a gente pensar em como elaborar essa construção de novas políticas públicas, de novos serviços, porque sem um serviço humanizado, as pessoas não acessam. Eduardo, tu falaste sobre os serviços mais acessados, que disparado foi o Centro Pop, que é um chamado serviço de portas abertas, né? Preocupa vocês, profissionais da psicologia, uma possível mudança, né, nas políticas públicas de assistência social, criação de novos espaços como centros terapêuticos, fazendas terapêuticas, em detrimento aos espaços criados pela política de assistência social de 10 anos atrás? Com certeza, preocupa muito, não só a mudança, né, as propostas de mudança, né, na construção das políticas de assistência, mas principalmente o investimento público também nas políticas, né? Então, a gente que está trabalhando junto aos serviços da assistência, a gente percebe uma falta de investimento, né? A ausência de repasse de verbas, e a gente vem observando isso nos últimos anos, né? A própria PEC, 95, que estabeleceu o teto de gastos públicos, não só na assistência, mas na educação, na saúde também, causam reflexos imediatos, né? Isso nos preocupa muito, e principalmente agora, porque a saúde, né, hoje está como serviço de ponta, né, serviço de linha de frente, mas a médio e longo prazo, a assistência vai ser demandada muito, né? No campo das intervenções relacionadas às consequências da pandemia. Então, a gente percebe, né, que a fragilização das políticas de assistência, né, e ainda impactadas pelo momento que a gente vive, pode sim precarizar ainda mais os serviços de atendimento às pessoas em situação de rua, podem sim aumentar o número de pessoas em situação de rua, não só aqui, mas no Brasil como um todo. E nos preocupa muito que as intervenções com a população em situação de rua tenham um cunho higienista, né? Que sejam, como a Scarlett comentou antes, que sejam pautadas nos tratamentos compulsórios, né? Então, a gente frisa muito que a psicologia, desde sempre, né? A base da psicologia e também da assistência é a defesa da liberdade, né? De que os tratamentos sejam feitos em liberdade, que as pessoas em situação de rua sejam consideradas e são sujeitos de direito, né? Então, assim, não podem simplesmente ser removidas de um espaço público, não podem simplesmente ser internadas, não podem simplesmente serem levadas para as comunidades terapêuticas, né? Então, a base e a defesa da nossa pesquisa, com certeza, é do SUS e do SUAS, né? Fundamentado na liberdade da intervenção e numa política humanizada. Quanto o sofrimento psíquico impacta a população de rua? Vocês perceberam que tem altos índices, né, de depressão, ansiedade e outras questões de saúde mental. Sim, 28,8% dos participantes relataram ter depressão, né?
E a gente pode pensar, então, que diante desse alto índice, perceber as complicações psicossociais, né, da população em situação de rua, pensando que a depressão ela afeta não só os aspectos psicológicos, como também todo o contexto dela, vamos dizer, aderir ou não um tratamento, dela cuidar da sua higiene pessoal, enfim, né? Então a gente pode associar isso também à violência, ao abandono, à falta do vínculo familiar, que gera todo esse mal-estar, vamos pensar assim. E claro que a gente não descarta a questão genética, né? Se a pessoa já tem também, né, uma propensão a ter, né, uma depressão, mas também junto pensando num grupo geral, a gente também contabilizou ou sintomas ou doenças mentais como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, pânico, síndrome de pânico e insônia, que chegam a um percentual de 62,8%, né? Então é muito, muito alto, realmente, assim. Alguns deles acessavam os serviços de CAPS, né, CAPS AD, enfim, para fazer uma adesão ao tratamento. Uma das críticas é, por exemplo, como eu vou me defender na rua se eu estou dopado com remédio? Né? Então, dificultava também, e isso é relatado não só por um, mas por vários, assim. Então, que tem coisas que antecedem, né, a adesão ao tratamento, né? Então, todo esse entorno deles que faz muitas vezes que não haja uma adesão ao tratamento em si. Né? Ao final do estudo, vocês pontuaram uma série de ações, recomendaram, né, ao município realizar uma série de ações para diminuir o sofrimento da população de rua. Fala um pouquinho sobre essas sugestões que estão na cartilha. Eu acho que, de modo geral, né, a gente pensou essas sugestões a partir da fala das pessoas que nós escutamos. Então, é importante, como eu falei já, mas reforçar as políticas de geração de renda, de trabalho, as políticas principalmente de habitação, né? Importante pensar estruturas de habitação, considerando esses espaços de liberdade, né? Na cidade. A gente sugeriu também ações em saúde, em redução de danos, pensando a questão do uso de drogas, né? A gente sugere ações, como a Scarlett comentou, a questão da saúde mental, foi muito, nos surpreendeu muito, porque para vocês terem uma ideia, né, a população em geral, em média, se situa num percentual de 5 a 6% no índice de depressão, né? E aqui a gente tem quase 30%. Né? Então, ações da saúde, né? E principalmente do acesso, porque muitas vezes as pessoas em situação de rua é diferente, né, da gente que sai de casa e vai num serviço e a casa fica fechada, nossos bens ficam seguros. Muitas vezes a pessoa em situação de rua não consegue acessar um serviço de saúde porque ela não tem onde deixar o carrinho, por exemplo, onde ela não tem onde deixar o colchão e alguém vai roubar o seu colchão, os seus pertences, né? Então é importante que a gente reforce, assim, o papel, por exemplo, do consultório de rua, que tem um trabalho incrível em Novo Hamburgo e que vai até as pessoas em situação de rua, né, oferece atenção básica. É importante que esse serviço tenha psicólogos também para esse acompanhamento. A gente falou muito também nas sugestões no que se refere à capacitação de agentes públicos, policiais, né, também, com relação ao manejo, às situações de violência nesses manejos. A gente fala também dessa sensibilização de modo geral, né? Ao olhar atencioso, né? Às mulheres em situação de rua, aos idosos, às pessoas com deficiência física, que vivem uma dificuldade ainda maior, né? Então, eu acho que a gente demanda ações aí em vários campos. Não são ações impossíveis, bem pelo contrário, né? São exemplos, nós nos baseamos em exemplos de outros municípios, de outros estados. Então, é possível, mas a gente precisa que a pauta esteja na agenda
política municipal, né, estadual também, o município não faz nada sozinho também, mas principalmente que esteja na agenda política do município. Como vocês acreditam que a pandemia, que está sendo difícil para todo mundo, vai impactar, tem impactado e vai impactar ainda futuramente a população de rua? Bom, a gente costuma enxergar o período agora de pandemia como um período que acaba escancarando aquilo que já existe. Então, se tu for pensar em questão de números e dados, a tendência, que nem foi comentado antes, é que aumente, mas a gente tem que pensar que a pandemia em si, sozinha, não é culpa dela. É de algo que já está ali, de algo que a gente já está tentando mostrar na pesquisa, dessa violação de direitos até anteriormente às ruas, e que muitas pessoas que estão nessa situação, nesse período, essa ida às ruas pode acabar se tornando resultado, né? Já tem estudos que têm mostrado, né, o alto índice do abuso de álcool, de drogas durante a pandemia, né, a questão do desemprego, da diminuição do salário. Então, assim, isso está acontecendo, né? E a tendência é que, vamos dizer assim, haja um aumento da população em situação de rua, né, visando a realidade atual econômica, enfim, e quem já está em situação de rua vai dificultar ainda mais o acesso a trabalho, enfim, a todo esse contexto, né? Então, Eu só queria reforçar, além disso, a importância, né, e na verdade a obrigatoriedade dos municípios em oferecer espaços de acolhimento às pessoas em situação de rua durante a pandemia. Na verdade, é um direito independente da pandemia, mas principalmente agora, né? Que o município e os municípios, de modo geral, ofereçam abrigo em segurança, seguindo as medidas de biossegurança, que as pessoas acessem os abrigos em liberdade, né? Além da possibilidade de testagem, de acesso aos testes, né, aos testes de modo geral, de acesso à saúde. Então, que de fato a gente tenha um investimento financeiro e uma atenção direcionada às medidas de biossegurança e de cuidado às pessoas em situação de rua, porque né, as principais medidas de higiene, por exemplo, no decorrer do ano, as pessoas em situação de rua não têm. Não tem no final de semana onde utilizar um banheiro público, onde tomar banho, né? Durante a noite também não tem esse acesso. Então, a gente precisa minimamente que as medidas de segurança, né, e de dignidade humana sejam tomadas pelos municípios nesse período de pandemia. Bom, para a gente finalizar, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Eu imagino que o projeto de extensão esteja paralisado agora por conta da pandemia, mas vocês já tiveram algum retorno dos profissionais? Eu sei que vários que atendem no Centro Pop, né, e na SDS atuaram junto na pesquisa. Foi passado já sobre a cartilha, sobre a pesquisa para as pessoas em situação de rua? Vocês tiveram algum retorno deles sobre o trabalho? A gente vai, semana que vem, fazer a entrega oficial dos materiais impressos, né? Então, a gente também teve uma dificuldade pensando em evitar aglomeração, evitar fazer a devolução da pesquisa em grupos. Então, nós organizamos com o Centro Pop pequenos grupos, mantendo o distanciamento social e seguindo as normas de biossegurança.
mas eles vão receber, então vão começar a receber a partir da semana que vem uma cartilha reduzida, né, com acessos resumidos, assim, dos dados da pesquisa, e os serviços que foram parceiros também estão recebendo a cartilha completa em modo impresso, e a gente também aproveita o espaço para se colocar à disposição, né, para as entidades ou espaços que queiram discutir os dados e problematizar com a gente ações e resultados da pesquisa. Mas então, a partir da semana que vem, as pessoas em situação de rua terão acesso também ao material. Acho que isso é bem importante para eles também ter esse retorno, né? Fundamental, e eles atuaram diretamente na construção da pesquisa, né? A gente teve alguns usuários do Centro Pop que eram mais vinculados ao grupo, e eles nos ajudavam a sensibilizar as pessoas, divulgavam a pesquisa, ajudavam a gente no controle de quem já foi entrevistado, quem não foi. Então, eles tiveram um papel fundamental do início ao fim da pesquisa, participaram ativamente. Então, tá, pedir para vocês deixarem as considerações finais e agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui no nosso programa. Eduardo, o que essa pesquisa vai te trazer como enquanto profissional da psicologia? Bom, como estudante, tô no início do caminho, né? Eu entrei na pesquisa, tô desde o primeiro semestre e só tenho a agradecer pela oportunidade de participar ativamente da pesquisa. Como eu disse antes, né? Isso influenciou diretamente na minha vida pessoal, profissional. Agradecer a oportunidade de poder falar aqui, a gente poder divulgar os dados. E é isso. Scarlett. Bom, eu quero agradecer a possibilidade, então, de participar, né, do programa, e queria deixar um apelo à sociedade no geral, assim, né, que estejam abertos a escutar as pessoas em situação de rua, que estejam abertos a fazer a leitura, pelo menos, da cartilha, né, que quebre um pouco os preconceitos, e o fato de estar, vamos dizer assim, abertos para escutar já é uma grande coisa, né? Porque muitas vezes a gente é barrado justamente por causa disso, né? Então é importante a gente poder pensar que a população em situação de rua de Novo Hamburgo, não só de Novo Hamburgo, mas todas, não são invisíveis, né? Que eles são protagonistas, que eles são, vamos dizer assim, bem objetiva e clara, seres humanos, né? Que possuem direitos como todos, né, e que têm desejo de aprender, de participar, e que são protagonistas também ativamente na construção de políticas públicas, né, e de serviços de acolhimento, enfim, para que haja uma melhoria, então, e que coloquem eles nos lugares devidos de cidadãos, então, pertencentes a uma sociedade que muitas vezes fica à margem, ficam excluídos, né, e eu acho muito importante que a gente possa salientar isso, né? Essa importância da visibilidade que tem que se ter, né? Carmen, de agradecer, né, de novo pela participação, pelo contato com a Scarlett e com o Eduardo, né? A Carmen já participou diversas vezes aqui dos nossos programas. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente que agradece o espaço, né? Reforçar que a cartilha é pública, gratuita, acessível a qualquer pessoa que tenha interesse, né? E reforçar também a nossa expectativa de que o poder público utilize esses dados e possa construir coletivamente ações que garantam os direitos da população em situação de rua. A gente tem condições para isso. Tem muitas entidades da sociedade civil muito interessadas no trabalho, tem políticas que já funcionam, só precisam de manutenção mesmo da verba pública e da atenção pública, né? Então, por favor,
precisamos que essas ações de fato sejam efetivadas, né? E que o governo municipal, estadual, federal, enfim, se comprometam com a efetividade delas. E contem com a gente. Brigadão pelo espaço aqui. Eu que agradeço, a gente vai deixar aqui também o endereço para quem quiser acessar a cartilha, que o trabalho está muito bacana. Obrigada a vocês. Esse foi o Espaço Livre sobre o Censo da População de Rua em Novo Hamburgo. A conversa de hoje foi com a coordenadora da pesquisa, a doutora Carmen Giongo, o acadêmico de psicologia Eduardo Passini e a psicóloga e pós-graduanda em psicanálise e prática clínica Scarlett Nardes. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube e também receber as notícias da Câmara pelo WhatsApp no número que está aqui na tela. Muito grata pela sua audiência. Até o próximo programa.